A Petrobras divulgou ontem, né, também já no apagar das luzes, né, mas foi durante a nossa live aqui, então a gente eu não consegui pegar na época, mas a gente sabia que estava para sair, que foi o seu relatório de produção, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês também, direto do site deles, está aqui do lado da janela, gente. É muita janela, né? A gente que trabalha fica o dia todo trabalhando, fica com tanta janela que fica até perdido. Vamos lá. Esse é o comunicado ao mercado que a Petrobras soltou ontem, o seu relatório de produção. Então, vocês observam, né? Vale a gente olhar principalmente a primeira linha, que é a produção nas plataformas nacionais, né? 2 bilhões, né? Que esse número representa milhões de barris por dia, extraídos por dia. Então, a gente teve no segundo trimestre de 2024, que foi de abril a junho, o número de 2 bilhões 664 milhões de barris extraídos em território brasileiro, e somando aqui em território, né, a produção no exterior, 2,699, praticamente 2 bilhões e 700 milhões. Esse número ele é melhor do que o do ano passado, se a gente olha nessa coluna, né? Então, comparando trimestre, na comparação que a gente chama de comparação anual, ele é melhor. Então, a gente teve uma alta aqui de 2,3% na produção nacional e de 2,4% considerando a produção global. Mas, se você comparar com o primeiro trimestre desse ano, né, você tem uma queda, né, de 2,8% na produção. Né? Então, eram, no primeiro trimestre, 2 bilhões 776 milhões. Então, uma queda aí de 777 milhões de barris por dia na produção da Petrobras ao longo desse segundo trimestre, né, dos 3 meses encerrados em junho. O balanço ainda não saiu, o balanço sai só no mês de junho, no mês de junho não, perdão, o balanço sai só no mês de agosto, provavelmente ali na segunda semana, né, de agosto, que é o prazo que eles costumam dar entre esse comunicado e o comunicado do balanço, mas, obviamente, o mercado já pega esses números aqui e já começa a projetar o que vai vir do balanço nisso. Então, nós temos aqui matéria no Sul Notícias, do Guilherme Serrano, explicando, né, que a Petrobras, a produção menor em relação ao primeiro trimestre, deve impactar os resultados e, óbvio, isso também vai mexer com a distribuição de dividendos. Então, quando fala em dividendos, aí o pessoal fica, né? Então, na noite da segunda-feira, a Petrobras divulgou seu relatório, leve avanço, como a gente viu, frente ao mesmo período de 23, leve recuo na comparação com o primeiro tri de 24, analistas pensam num balanço mais fraco do que se projetava. Então, temos alguns retratos aqui, a XP pensa num EBITDA ajustado de 11,6 bilhões de dólares, o recuo de 7% comparado com esse EBITDA do primeiro trimestre. E também a XP questiona aqui, né, a Petrobras teve uma questão fiscal, uma disputa tributária resolvida com a Receita Federal durante o semestre, então, durante esse trimestre, isso deve aparecer nesse balanço, né, é uma pendência também já de anos a respeito de PIS, COFINS e de outros impostos. A Petrobras anunciou que chegou a um acordo com um bom desconto, um desconto satisfatório, mas vai ter um desembolso, né, esse desembolso de 11,9 bilhões de reais que não estava também nos planos. Isso, obviamente, não é um problema recorrente, mas é um impacto que vai causar no EBITDA, né, que é um indicador de lucros antes do pagamento de impostos, né, que serve como referência para o mercado, inclusive para a definição de quanto vai ser a distribuição de dividendos. Então, aqui, como eu comentei, né, a Petrobras chegou a um acordo com um bom desconto de 65% com o governo. Perdão, gente. Mas não... isso vai impactar as contas, né, recorrentes desse segundo trimestre. Só um minutinho, gente. Eita, bateu uma tosse, vai falando demais, né? Continuando aqui, o Itaú BBA também teve, né, uma citação, emitiu um novo relatório, citando que esse acordo da Petrobras com o CARF deve impactar negativamente os lucros da empresa. Apresentou uma projeção de EBITDA ainda menor do que aquela da XP, né, de 9 bilhões e 400 milhões, o que seria uma queda de 24% na base atual, e aí um EBITDA de 12,8%
considerado o ajustado, né? O EBITDA ajustado, a diferença entre ele é que o ajustado considera, como eu falei, só as coisas recorrentes, né? Então, ele desconsidera essas questões fora do normal, como é um pagamento de imposto com atraso, como está acontecendo aqui. O BTG também soltou um relatório, né, citando o impacto negativo da queda na produção. Né? Por outro lado, você teve uma pequena evolução no preço do petróleo ao longo do trimestre, e como o petróleo é cotado em dólar e o real despencou em relação ao dólar, isso também deve ter um impacto talvez menor, mas sim também um impacto. E aí, na consideração dos dividendos, a XP prevê uma queda de 3,2%, uma queda não, prevê um yield de 3,2%, com a distribuição de 2,7 bilhões em proventos. O Itaú espera, como a gente viu, né, resultados mais baixos e também dividendos mais baixos, de 2,1 bilhões de dólares, o que deixaria um yield de 2,3%. E o BTG está um pouco mais ousado nisso, com 2,9 bilhões, então um retorno de 3%. E aí, vamos esperar para ver. Geralmente, na segunda semana de agosto, né, a gente está no início da chamada temporada de balanços. Na segunda semana de agosto, a gente deve ter mais novidades sobre a Petrobras e vamos continuar acompanhando aí o mercado para saber o que esperar da principal empresa brasileira, de uma das principais empresas brasileiras. A gente viu na semana passada, né, a Vale divulgando seus resultados acima do esperado, isso teve um impacto positivo. No caso da Petrobras, parece que o impacto está mais para o lado negativo ao longo desse trimestre, e ainda a gente abordou ontem outras questões, né, referentes à Petrobras. A gente falou ontem sobre, né, quem não viu pode voltar na live de ontem e pegar um pedacinho ali que a gente fala das questões sobre a negociação para uma empresa, né, para participar de uma empresa de exploração de petróleo na Namíbia, que alguns agentes questionam. O BTG divulgou o relatório questionando a participação da Petrobras nessa empreitada. A gente viu aqui no relatório, né, que o impacto da produção global, né, da Petrobras no exterior é realmente muito pequeno, né, de 34 milhões de barris diários ao longo do trimestre. Então, vamos continuar acompanhando aí e trazendo notícias para vocês sobre a Petrobras.